Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui passando para fazer uma abordagem específica sobre a legalidade e a legitimidade do PCA. O PCA, a gente já em diversas outras oportunidades falamos o que é o PCA, tivemos com diversos colegas especialistas falando sobre o PCA. O PCA é o plano de contratação anual que vai balizar o desenho orçamentário do exercício seguinte nas administrações públicas estaduais, municipais e federais também. O que tem se colocado em discussão nos tribunais de conta, no Ministério Público e nas administrações públicas municipais? O PCA, ele não pode ser um documento vulgarizado, tendo em vista que o artigo 11, que eu coloquei aqui na tela para acompanhar com vocês, ele indica uma clara necessidade de alinhamento entre planejamento estratégico, leis orçamentárias e plano de contratação. O que quer dizer isso? Quer dizer que o plano de contratação anual deve indicar com quais características desses outros documentos ele se relaciona e das quais ele gerará efeitos. Então, para ser mais simples para os colegas que nos acompanham em casa, o planejamento estratégico é o passo inicial que deve ser patrocinado pela administração pública. A administração pública precisa ter a sua identidade organizacional, para daí saber qual a sua missão, qual a sua visão de futuro e quais os seus valores, justamente porque essas três perspectivas darão ensejo ao desdobramento do mapa estratégico. O mapa estratégico é a estratégia que eu vou adotar para eu ir aonde eu me comprometi a ir. E onde é que está esse compromisso? Justamente na identidade organizacional, na minha missão e na minha visão de futuro. Minha missão de futuro entendida como missão de futuro da organização. Isso não tem nada a ver com o prefeito, com o secretário em especial. Tem a ver com um conjunto de objetivos do município e dos servidores que aqui estão envolvidos. Então, a partir do direcionamento desse trabalho, eu vou desenhar um mapa estratégico. E nesse mapa estratégico eu vou ver quais searas de trabalho eu vou abordar, quais eixos de atuação, o que é irrenunciável para a administração e o que é renunciável em caso de ausência de recursos financeiros. Veja que para chegar ao PCA, nós temos todo um trabalho prévio para construir esses documentos. Construído um mapa estratégico onde eu tenho os eixos de atuação, principalmente considerando as fragilidades da instituição, que é base, considerando pessoas e recursos disponíveis. Depois eu vou para uma seara processual, onde eu estruturo os processos internos da instituição pelos quais eu vou alcançar o meu resultado e eu estipulo daí qual o processo depois que eu vou implementar a partir dos primeiros resultados institucionais que eu quero. E numa última área, num último eixo de atuação, os resultados para a sociedade, os resultados, aqueles resultados que eu coloquei como missão e como visão de futuro. Para que eu tenha uma visão de futuro, eu tenho que ter um desenho muito certo do que eu quero. E na administração pública, esse documento que agora exige-se mais do que nunca que seja um documento formal. Por quê? Porque do mapa estratégico eu vou fazer o meu plano de ação. Ora, não adianta eu dizer que quero chegar em determinado ponto, que a minha missão é essa, que meus valores são aqueles,
se eu não tenho um plano de ação de onde eu vou chegar? Os eixos do mapa estratégico servirá de base para saber por onde começar e como evoluir para atingir resultados imediatos, mediatos e de longo prazo. O plano de ação vai me dar a oportunidade de indicar por onde o meu time vai começar. Por óbvio, não é o prefeito que desdobra um plano de ação, não é o secretário sozinho que desdobra um plano de ação. Nós estamos falando de todos os servidores públicos da organização, que dentre todos deve haver um alinhamento com missão, visão e valores, tendo em vista que eu vou ser observado a respeito dessa perspectiva também. Mas não é o mote do diálogo de hoje. O diálogo de hoje é para falar da legitimidade do PCA. Feito o plano de ação, de todo o plano de ação decorrem as ferramentas e as compras e os serviços que eu, servidor público, núcleo de atividade pública, vou precisar. Então, o relatório final do plano de ação é justamente as contratações que eu vou precisar para o próximo exercício ou desenhar deixar para o próximo, posicionar estrategicamente, a depender de quê? Do meu orçamentário. E aí é onde o artigo 11 entra em cena, dizendo que o plano de contratação anual deve estar alinhado com o estratégico, porque não é permitido comprar nada que não esteja devidamente planejado na administração pública, e as exceções a gente pode comentar depois, né? As exceções ao PCA, que elas existem, é claro, mas que o PCA tem que advir como resultado dessa etapa inicial. Então, o PCA é construído. Do PCA construído, nós vamos olhar o histórico de arrecadação municipal, o histórico financeiro do município, e vamos fazer um choque de informações. O que eu desejo e o que eu preciso para executar o meu plano de ação e o valor que eu tenho para implementá-lo. É aí nessa hora que se coloca na mesa da alta administração e dos secretários, que também nesse momento são alta administração, para priorizarem contratações, porque o plano de ação pode envolver recursos superiores aos recursos naturalmente existentes na administração. E nesse momento a alta administração entra em cena para priorizar a contratação que se enquadre com os recursos que ela tem. E a priorização vem de onde? Do mapa estratégico. O que é prioritário e inegociável para essa administração? O que a população tem anseio prioritário que aconteça? Então, o PCA é desenhado dentro dessas prioridades e devidamente indicadas no devido processo formal de materialização desse documento. Então, nós teremos aí 3 peças estruturais: o planejamento estratégico formal, o plano de contratação anual e o desenho sugestivo da lei orçamentária anual. Então, esses 3 formarão uma única estratégia, a estratégia de alcançar os anseios da sociedade em dada localidade, seja na União, no Estado e no município. Isso é o básico. A exceção que eu falei, eu não quero deixar de colocá-la nesse vídeo, a exceção são os casos supervenientes. No município, o deputado conseguiu emendas para determinadas áreas, foram fatos supervenientes. O deputado conseguir esse recurso permite que o chefe do Poder Executivo altere o seu PCA, incluindo
essa contratação, tendo em vista que a emenda parlamentar foi depois. Da mesma forma, um convênio com a União, com o Estado ou com entidades do terceiro setor que não estavam previstas e elas aconteceram e que elas geram e trazem para o município recursos extraordinários, essas deverão ser recepcionadas pelo PCA, que será alterado pelo chefe do Poder Executivo. O PCA, toda vez que for alterado, tem que ser republicado, porque o PCA é peça de planejamento municipal, mas é peça de publicização para o mercado fornecedor de quais são os objetivos que eu vou ter para o exercício seguinte ou dentro do exercício. Então, tudo que for excepcional de arrecadação, que aumente a receita do município, ela permite uma alteração do PCA. Da mesma forma, se o município perder drasticamente receita, o chefe do Poder Executivo tem que emitir um documento de contingenciamento de gastos e puxar o PCA para a realidade que ele tem orçamentária, tá? Então essas são questões relevantes. E aí, isso tudo está nos livros. O que tem de diferente? O que eu vou agregar nessa fala que seja relevante para que vocês tomem conhecimento? Agora há pouco eu fiz um vídeo onde eu falei do livro do combate à corrupção nos municípios e falei da ação penal 470, que trata da teoria do domínio do fato. Vocês têm que conceber que a mera transposição do mapa de licitações para um documento chamado PCA e usar a ferramenta de tecnologia do PNCP e subir esse mapa de licitação, sendo uma expectativa de contratação do ano que vem, sem existir a presente e necessária relação com o planejamento estratégico e com as leis orçamentárias, se apresenta como crime. E quem tiver o domínio do fato, o domínio da ordem de subir esse documento para o PNCP, apesar de ser de bom tom subir um PCA, nós temos aí a configuração de um crime. E não é nem a tentativa, é a configuração de um PCA fraudulento, porque ele foi construído para ludibriar os órgãos de fiscalização e os órgãos de tecnologia. Por quê? Porque ele é um documento que não foi construído à luz do mandamento legal. Então, o diálogo que tem se posto à prova nos órgãos de controle e no Ministério Público é como será feita a fiscalização do PCA à luz da sua efetividade. E aí o que eu trago de informação para vocês é o seguinte: o PCA, o sistema do Portal Nacional de Contratações Públicas, ele ainda possui algumas deficiências. E uma delas é não estar conectado o sistema de PCA com o sistema de índice de governança. O planejamento estratégico ele está sendo exigido em outro prisma, em outra plataforma do governo federal. Começou acontecendo, inclusive, com ferramentas escritas, com e-mails que chegam nos municípios e que não há uma certa maturidade na resposta. Agora, a questão que se coloca é que isso vai acontecer dentro de um processo de integração. E o que nós chamamos a atenção? Se você subir um PCA que representa uma mera
representação do mapa de licitações que se pretende para o ano que vem, sem ter um documento formal materializado e publicado anteriormente, nós vamos estar de frente de uma fraude que vai ser perceptível quando o governo federal cruzar os dados. E aí, esse processo de cruzamento de dados ele vai acontecer muito em breve, porque os 2 anos que nos antecederam, o primeiro foi feito num formulário padrão, que não tinha prazo. No ano passado já foi um formulário digital e nesse ano foi o formulário digital, mas nós vamos ter um único portal que vai integrar as informações de planejamento estratégico, de planejamento de contratações e a fiscalização dos órgãos de controle vão se ater a objetivos estratégicos, metas e indicadores. E o objetivo estratégico vem lá do planejamento estratégico. O objetivo estratégico está no mapa estratégico. Então você vai precisar indicar ali dentro do processo de licitação que aquela contratação serve para atingir aquele objetivo estratégico de número X. Então, se eu não tenho todo esse arcabouço, fica fácil perceber um PCA vulnerável e feito para ludibriar a legislação e os órgãos de controle. E aí eu peço que todos os colegas que atuam nessa área não deixem que isso aconteça nos seus municípios, tá bem? Então, afora isso, eu fiquei com muito medo da teoria do domínio do fato, que foi trazida à tona principalmente pelo Ministério Público, né? E é uma coisa real. Quem tem o domínio do fato para subir um PCA que não esteja devidamente estruturado. Então, eu espero realmente que esse monólogo aqui, que eu não espero que seja um monólogo, eu estou à disposição aí pelas redes sociais para discutir sobre isso, mas é importante trazer à tona essa questão. A nova lei não é de brincadeira, a nova lei ela tem um pouco de licitação, ela tem a metade de planejamento e ela tem uma parte de alteração do Código Penal que já está em vigor. E tentar ludibriar os órgãos de controle, os sistemas de tecnologia, colocando uma documentação sem sustentação, é algo realmente muito temerário. Temerário para a vida, para o CPF de quem aloca essa informação e temerário ainda mais para a administração pública, que de certa forma vai ter uma carruagem que não vai ter as devidas amarras. Nós não temos como vencer uma batalha com informações desordenadas. E a nova lei traz a necessidade de mudança de cultura e de postura, né? Vamos sofrer alguns anos para vivenciarmos esse processo de mudança, mas de fato nós temos essas coisas postas e nós temos que trazer essa discussão à baila. E assim eu faço com esse vídeo. Quero agradecer a todos que nos acompanham em nossas redes sociais, em nossos canais de comunicação. Estou à disposição pelo Instagram, pelo WhatsApp. Sou uma pessoa que adora a discussão. Tá? Agradeço demais a atenção de vocês e quero que vocês tomem muito cuidado com esse perigo que ronda a gente que trabalha na administração pública. Um grande abraço e muito em breve eu estou aqui com vocês novamente discutindo sobre esses temas.